Fala aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos a mais um vídeo, ao primeiro vídeo dessa semana, para poder falar um pouco mais sobre planejamento financeiro, sobre educação financeira. O assunto do vídeo de hoje vai ser a respeito de sucessão patrimonial. Então, a sucessão patrimonial é mais um assunto que faz parte do escopo de trabalho aí do planejamento financeiro, está dentro desse trabalho de planejamento financeiro e que é de grande importância, tem uma relevância muito grande dentro do teu planejamento pessoal, teu planejamento familiar principalmente, tá ok? Então, antes de começar esse vídeo, novamente eu queria pedir o teu like, queria pedir que você desse o like aí nesse vídeo, queria pedir também que você se inscrevesse no canal, que seguisse a gente aqui no canal e seguisse a gente também no Instagram, no Facebook, então aumentou bastante aí, aumentou consideravelmente o número de likes e tudo mais. Então eu queria pedir para que você que está gostando dos posts, que está gostando dos vídeos, do material, enfim, que você curta, mas que você também se inscreva tanto no canal quanto lá no Instagram, que você possa seguir a gente tanto no Instagram quanto no Facebook, enfim. Então espero que a gente possa estar ajudando de alguma forma. Bom, vamos para o assunto então desse vídeo, que é sucessão patrimonial. Primeiro ponto que a gente tem que entrar em consenso aqui é o que é uma sucessão patrimonial. Então eu coloquei aqui ao pé da letra o que seria. A sucessão patrimonial é a organização da distribuição de bens e direitos de uma pessoa para os seus herdeiros. Então, o que seria isso? Bom, ao longo da vida, a gente sempre tem o objetivo de construir patrimônio, de adquirir patrimônio. A gente trabalha exatamente para isso, para poder conseguir ter uma renda. Se possível, obviamente, se você quer ter uma vida financeira sustentável, sadia, você tem que ter uma renda maior do que o teu gasto. E a partir desse momento você começa a ter uma acumulação de capital, você vai começar a ter a acumulação de capital e a partir disso você vai gerar patrimônio, você vai começar a ter patrimônio, não só patrimônio físico, né, patrimônio imobiliário, como também patrimônio financeiro. E quando chegar o fim da vida, num determinado momento a gente não vai mais estar aqui, isso aí vai acontecer com todo mundo, você vai passar esse patrimônio para alguém, para os teus filhos, teus sobrinhos, enfim, para as pessoas, teus parentes mais próximos. Esse patrimônio você vai passar para alguém. Se você não tiver nenhum parente mais próximo, você pode escolher a pessoa que você vai querer passar. Enfim, esse patrimônio, quer você queira, quer não, vai para alguém, certo? E aí é que você tem que levar em consideração qual é a melhor forma de você passar esse patrimônio adiante. Como que você pode organizar a passagem desse patrimônio para os teus herdeiros ou para os teus parentes mais próximos, tá ok? Então isso é a sucessão patrimonial, é você estar organizando, é você estar simplificando a passagem do teu patrimônio, seja ele físico, financeiro, móvel, imóvel, enfim, de todo o teu patrimônio, tudo aquilo que te pertence para os teus herdeiros, tá bom? Por que fazer uma sucessão patrimonial? Existem muitas pessoas que pensam exatamente da maneira contrária. Ah, não, eu dou enquanto eu estou em vida e depois que eu morrer, depois que eu me for, eles que se virem. Enfim, eu não vejo isso como a melhor forma de se pensar, porque se você dá para essa pessoa enquanto você está em vida, se é teu filho, enfim, se é uma pessoa que você gosta, provavelmente você quer o melhor para essa pessoa. Então, você poder organizar isso para que essa pessoa tenha da melhor forma possível, da forma mais prática, é muito bem pensado. Isso é muito bom, é muito positivo. E aí, por que fazer a sucessão patrimonial? Tem alguns pontos aí que são levados em consideração. Então, você organizar a passagem desse patrimônio facilita a divisão dos bens entre os teus herdeiros. Então, isso não só facilita a divisão dos bens, como se torna mais segura a passagem, tá? E possibilita também custos menos onerosos. Se você está organizando, como tudo na vida, se você está se planejando para aquilo, para a morte também vale. Se você se planeja para passar o teu patrimônio, você vai conseguir fazer aquilo de uma forma melhor, de uma forma menos onerosa, pagando menos, tendo benefícios maiores e melhores, tá ok? Além disso, são evitados possíveis transtornos quando você organiza essa passagem de patrimônio, quando você faz esse processo de sucessão patrimonial. Por quê? Porque você evita possíveis brigas judiciais, brigas familiares, evita também longas disputas que possam haver, simplifica a questão de inventário também. Enfim, se você consegue melhorar isso, você simplifica o teu inventário, enfim.
são muitos os benefícios que a sucessão patrimonial traz para um planejamento financeiro familiar, né? Olhando o planejamento financeiro não só o teu, pessoal, como da tua família como um todo. Então isso facilita muito exatamente essa questão, tá bom? Vamos colocar aqui, na verdade, 3 pontos que eu considero de grande importância dentro de uma sucessão patrimonial. Então, 3 pontos que a gente sempre avalia dentro de uma sucessão patrimonial, que são pontos muito importantes, tá? O primeiro ponto é o seguinte, é o Código Civil Brasileiro. Então, você tem que levar em consideração que dentro da lei brasileira, dentro do Código Civil Brasileiro, tá? 50% do teu patrimônio obrigatoriamente será passado para um herdeiro direto. Então, o que é isso? 50% do teu patrimônio não tem como, por mais que você queira passar o teu patrimônio para outras pessoas, eu tô brigado com os meus filhos, não falo mais com eles, enfim, 50% do teu patrimônio obrigatoriamente vai para os teus herdeiros diretos, tá ok? Não tem como você fugir disso dentro da lei brasileira, tá bom? Então esse é um ponto que você tem que estar atento, as pessoas têm que estar atentas exatamente a isso. Outro ponto que é muito importante de se levar em consideração é o quê? É o ITCMD. O que é o ITCMD? O ITCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Então é um imposto que se paga na hora que você morre, o teu imposto vai para um familiar teu, vai para um parente direto teu, o teu familiar ele vai ter que pagar o ITCMD. E caso você queira passar o teu patrimônio em vida, doar o teu patrimônio para um herdeiro, enfim, se você quiser doar o teu patrimônio, você também vai ter que pagar esse ITCMD, a não ser que você esteja doando parte do teu patrimônio aí para o governo, enfim. Então tem essa possibilidade de você não pagar o ITCMD quando você está doando para o governo ou algo do tipo. Esse ITCMD, ele varia, tá? Então ele varia de estado para estado, não tem um ITCMD fixo para o Brasil inteiro. Então em alguns lugares o ITCMD é mais alto, em alguns lugares o ITCMD é mais baixo. E esse valor normalmente ele varia entre 2 a 11%, se eu não me engano, tá ok? Com os custos totais de um inventário, de custos totais advocatícios, normalmente o custo de uma transmissão de patrimônio ou de uma doação de patrimônio, ele gira em torno de 11 a 15%. Então as contas têm que ser feitas mais ou menos por aí, em torno de 11 a 15% do valor total do teu patrimônio é mais ou menos o que vai gerar de custo para que esse patrimônio seja passado para um herdeiro teu. Tudo bem? Outro ponto é o seguinte, o inventário. Então, dentro do Brasil, dentro das leis brasileiras, não existe a possibilidade de você, em morte, não entrar em um inventário. E aí esse inventário ele pode ser feito judicialmente ou não judicialmente, ser feito através de um cartório, uma maneira mais simplificada. Isso acontece quando os herdeiros, os beneficiários, têm um acordo em comum entre eles, não há uma disputa judicial, enfim, eles estão concordando com tudo, e aí eles vão lá no cartório e fazem todo o processo de inventário de maneira mais simplificada. A outra forma é a judicial, que aí é quando não existe um consenso entre as partes, e essas partes vão brigar, vão buscar os seus direitos, ou aquele direito que eles acreditam que eles têm, cada um pode acreditar de uma forma, tá? E aí eles vão buscar esses direitos judicialmente, eles vão brigar por aquilo na justiça. E aí isso pode demorar um bom tempo. Judicialmente, o processo normalmente pode durar aí mais de um ano, inclusive pode durar anos, tá ok? Alguns anos. Se for extrajudicial, se for feito em cartório, o processo pode demorar alguns meses, tá? Ele pode ser feito de maneira muito mais rápida. Agora, por que é muito importante você ficar atento, principalmente a essa parte do inventário? Pelo seguinte fato, quando os teus bens, quando o patrimônio entra em inventário, você não tem acesso àquele patrimônio. E aí a gente está falando de maneira geral. Se você recebeu imóveis, você não vai poder vender aqueles imóveis. Se você tem dinheiro investido num fundo de investimento, num CDB, numa poupança, enfim, todo aquele dinheiro que está investido, ele vai passar por um processo de inventário e ele vai ficar travado. Então, o teu beneficiário, a pessoa que vai receber esse dinheiro, ela não vai ter acesso a esse capital, a esse valor, enquanto o processo de inventário não terminar. Por isso que é muito importante você organizar uma sucessão patrimonial. Por quê?
para você ter acesso a esse capital de maneira mais simplificada, como a gente falou, pagando menos e tudo mais, mas também para que você possa organizar um determinado valor para que essa pessoa, se ela depende daquele capital, para que aquela pessoa que está recebendo, ela possa ter acesso a um outro capital para poder passar por esse prazo, por esse período de inventário, tá? E aí esse inventário, ao término desse inventário, a pessoa possa ter acesso ao capital, mas que a pessoa tenha capital, tenha dinheiro para poder sobreviver exatamente a esse tempo que o inventário ainda não terminou. E aí eu separei aqui algumas possibilidades, alguns tipos de sucessão patrimonial. Como que a gente pode fazer essa sucessão patrimonial? Tem algumas formas diferentes. Eu vou citar alguma delas aqui, tá ok? A primeira, e a mais comum delas, seria o testamento. Então, se a gente for avaliar hoje, a nível Brasil, qual a maneira mais usual encontrada no mercado? É o testamento. As pessoas costumam utilizar muito essa forma. O que seria o testamento? O testamento é a pessoa, através de um advogado, fazer contratualmente, esclarecer contratualmente, na verdade, para quem ela vai estar deixando aquele patrimônio. E aí, dentro desse testamento, ela também tem que obedecer às questões legais de, no mínimo, 50% ir para os herdeiros diretos. Então, 50% minimamente vai para os herdeiros diretos e os outros 50% dentro desse testamento ela pode colocar o próprio herdeiro mesmo ou ela pode estipular para quem que ela quer que vai esse patrimônio. Olha, eu quero deixar o imóvel tal com tal pessoa, eu quero deixar o apartamento com outra pessoa, tem um empregado que está trabalhando comigo há muitos anos e eu quero deixar uma parte para ele, tem um primo que eu gosto muito e eu quero deixar um determinado valor para ele ou um imóvel para ele, enfim. A pessoa vai esclarecer ali, ela vai predeterminar para quem vai aquele patrimônio. Contudo, ao final do testamento, todos esses bens vão ter, novamente falando, que passar por um processo de inventário. Então, por mais que você deixe o testamento já estipulando quem que vai receber, quais os valores que a pessoa vai receber, qual o percentual, tudo direitinho, ainda assim, com a morte da pessoa, os beneficiários vão precisar passar pelo processo de inventário. Então, todos esses bens vão estar dentro do processo de inventário. Uma outra possibilidade, um outro meio de sucessão patrimonial, seria a doação em vida. E aí tem dois tipos de doação. Tem a doação em vida simplificada e tem a doação em vida com reserva de usufruto. Diferença das duas. A doação em vida, você vai pegar o teu patrimônio, novamente, respeitando o limite dos 50% também. E aí você vai pegar o teu patrimônio e você vai passar já em vida para uma determinada pessoa, seja para um filho, para quem você optar. E aí você vai passar esse patrimônio já em vida para aquela pessoa. Ou seja, esse patrimônio deixou de ser seu. Esse patrimônio passou a ser de outra pessoa e a pessoa vai passar a ter total direito sobre ele. Tá ok? A outra possibilidade, que é a doação com reserva de usufruto, é a seguinte: você já vai passar em vida esse patrimônio para quem você determinar, só que a pessoa só passa a poder usufruir desses bens, desse patrimônio, a partir do momento que você morrer, a partir do momento que você vier a faltar. Então, só após a sua morte é que as pessoas poderão utilizar. Até a sua morte, quem tem total direito sobre esses imóveis é você, apesar de você já estar passando esse imóvel para essas pessoas que você vai estar determinando. Qual é o ponto que a gente tem que levar em consideração também da doação, tá? O ponto é o seguinte: a doação, você vai ter que pagar o ITCMD. Então, para você poder para você poder fazer essa doação para alguma pessoa, para a pessoa que você estipular, você ainda assim vai ter que pagar o ITCMD. E aí você vai estar adiantando um pagamento de imposto, tá? Você vai ter que pegar o valor, que é o valor do estado que você mora, do estado que você vive, tá? E você vai ter que pagar esse determinado imposto para poder passar esse bem para aquela pessoa. E por conta disso, é que a gente pode considerar que talvez essa não seja a melhor a melhor das opções. Então isso daí, na verdade, tem que ser feito um estudo, tem que ver direitinho
qual a necessidade, como que vai ser feito, para saber se isso de fato vale a pena ou se não vale. Mas essa também é uma das opções muito utilizadas atualmente. Outra opção seria através de uma previdência privada. Então, a previdência privada, ela tem um ponto positivo. Qual é o ponto positivo da previdência privada? É que a previdência privada, ela não entra em inventário. Então, a pessoa já recebe aquele capital diretamente logo após a morte da pessoa. Então, o beneficiário já vai estar recebendo aquele capital logo após a morte, sem entrar no processo de inventário. Tá ok? A previdência privada, ela também pode ser utilizada de que forma? Não para que a pessoa coloque todo o seu patrimônio dentro de uma previdência privada e deixe a previdência privada para aquele beneficiário receber, não é isso. Só que a previdência privada, ela pode ser utilizada da seguinte forma: qual o custo total de um inventário? O custo total de um inventário ele pode ficar aí entre 11% a 15%, como eu falei anteriormente. Então a pessoa pode pegar e fazer uma previdência privada, mais ou menos no valor de 11% a 15% do patrimônio total que a pessoa tem. Por quê? Porque esses 11% a 15% vão servir para que o beneficiário pegue esse dinheiro e utilize esse dinheiro para pagar os custos de inventário, ou seja, não seja necessária a descapitalização naquele determinado momento para poder acessar o patrimônio, ela vai utilizar esse capital exatamente para pagar os custos de inventário e vai utilizar esse capital também como meio de sobrevivência durante o tempo do inventário, caso ela necessite daquele capital que vai estar em inventário para sobreviver. Então a previdência privada ela pode ser utilizada exatamente para essas duas formas. E pode ser utilizada também como passagem de patrimônio. A pessoa pode também colocar o patrimônio todo dentro de uma previdência privada e já passar logo com a morte o beneficiário receber aquilo. Talvez também não seja a melhor das opções, mas pode ser feito. É uma outra opção. Vamos para mais uma opção. Uma outra opção que a gente tem é um fundo de investimento exclusivo. Essa aí eu já considero uma opção mais seletiva, digamos assim. Por quê? Porque o fundo de investimento exclusivo, ele é para pessoas que têm um patrimônio acima de 10 milhões de reais. Então, pessoas com patrimônio acima de 10 milhões de reais têm a opção de um fundo de investimento. Ela pode estar num fundo de investimento exclusivo dela, pelo qual ela vai passar o patrimônio dela através das cotas. Ela simplesmente vai passar cotas para os seus herdeiros, tá ok? Então essa é uma outra opção, só que é uma opção que a gente considera muito mais seletiva, muito mais seleta aí, se a gente for olhar o mercado como um todo, porque são poucas as pessoas que têm um patrimônio acima de 10 milhões de reais. Mas essas pessoas têm sim essa opção de estar fazendo um fundo exclusivo e estar passando todo o seu patrimônio para dentro daquele fundo exclusivo. Um outro ponto positivo do fundo exclusivo também é o seguinte: através do fundo exclusivo, você pode fazer a movimentação de um fundo para outro, ou de um CDB de um título público para outro título público. Você pode estar fazendo movimentação dos teus investimentos sem o pagamento de impostos, tá? Ele torna a flexibilidade maior. Então você consegue flexibilizar mais os teus investimentos, postergando aí o pagamento de imposto, o que é algo muito favorável também a longo prazo. Uma outra opção, isso é bem interessante, essa outra opção, que seria os fundos imobiliários. Por que ela é bem interessante? Se a gente for analisar o histórico brasileiro, existem muitos brasileiros que optam por manter o seu patrimônio em imóveis, que investem através de imóveis. E aí, o fundo imobiliário, ele possibilita a passagem desse patrimônio imobiliário, desses imóveis, para os seus herdeiros, sem o pagamento de impostos, tá? Por quê? Porque você pode, essas cotas elas podem ser transferidas também para os seus herdeiros, sem o pagamento do ITCMD, tá ok? Então isso daí é algo que é muito bem visto, principalmente a nível Brasil. Por quê? Porque o Brasil culturalmente tem esse gosto pelo investimento em imóveis. Então é algo que você deveria estudar um pouco mais e entender um pouco melhor a respeito, exatamente porque é uma ótima opção para aquelas pessoas que gostam de investir em imóveis, que têm boa parte dos seus investimentos, que tem boa parte do seu capital e muitas vezes tem um bom valor aí alocado em imóveis. O último
que eu separei aqui seria o seguro de vida resgatável. Então, assim, as pessoas conhecem muito os seguros de vida, mas são poucas as pessoas que têm a ciência de que existe o seguro de vida resgatável. E o seguro de vida resgatável, ele pode ser utilizado da seguinte forma, ele pode ser utilizado como compra de patrimônio. Você pode simplesmente pegar o teu capital, colocar dentro de um seguro de vida resgatável e a pessoa vai receber aquele determinado valor, reajustado normalmente pela inflação, mais um determinado valor pré-estipulado. Então o seguro de vida resgatável também é uma opção de você passar o teu patrimônio financeiro para os teus herdeiros sem o pagamento do imposto de transmissão, do ITCMD. Outro ponto importante aqui do seguro de vida resgatável é que o seguro de vida ele é impenhorável. Então você não corre, você diminui muito o risco de perda do patrimônio. Então se você for alvo de processos trabalhistas, enfim, diversos processos existentes, o seguro de vida ele não entra dentro desses processos. Então é uma forma de você garantir a passagem do teu patrimônio para os teus herdeiros, para os teus familiares. Por quê? Porque esse capital que vai estar dentro do seguro de vida, ele é impenhorável, ele não entra dentro de nenhum outro tipo de processo, ele vai passar de maneira direta para aqueles beneficiários estipulados por você. Tá ok? Então, esses foram alguns pontos aqui que a gente selecionou. Espero que a gente possa estar trazendo um pouco mais de informação. A sucessão patrimonial ela não é muito praticada atualmente a nível Brasil, então se a gente for olhar o planejamento financeiro como um todo, as pessoas estão muito mais preocupadas em investir o seu dinheiro, em como rentabilizar melhor o seu dinheiro, mas elas não estão normalmente muito preocupadas em como que esse patrimônio será passado adiante. E na maioria dos casos que as pessoas estão sim preocupadas em como passar o patrimônio adiante, elas não fazem isso da melhor maneira possível, da maneira que vai gerar menos gastos, menos preocupação e mais segurança. Normalmente elas fazem da maneira mais comum, da maneira que mais se vê por aí, mas que não necessariamente é a melhor forma possível de se fazer uma sucessão patrimonial. Como deu para perceber, existem várias formas de se fazer uma sucessão patrimonial. Isso vai depender muito do teu caso, da tua necessidade, de qual a necessidade da tua família, como que está alocado o teu patrimônio, como que está investido o teu patrimônio hoje. Então, não é algo que a gente pode falar assim prontamente, não, a melhor opção para você é essa. Não, tem que ser feito um estudo muito minucioso, tem que ser feito um estudo bem específico dentro da tua necessidade. Enfim, se você tem alguma dúvida, tem o objetivo de fazer uma sucessão patrimonial, de saber como que você vai poder passar esse patrimônio para os teus herdeiros, para os teus filhos, ou se você está preocupado em como que o teu pai vai passar isso para você, tua mãe vai passar isso para você, enfim, são muitas as formas possíveis. Acredito que a gente possa ajudar bastante. Manda aí o teu comentário, manda a tua dúvida, o que você tem dúvida aí a respeito, que a gente espera poder tá esclarecendo todas as dúvidas, tá ok? Então o assunto de hoje foi exatamente esse. Eu espero que a gente possa ter contribuído um pouco a respeito. E na quinta-feira tem mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Novamente eu peço para você que não seguiu a gente aqui no canal ainda, que não seguiu a gente ainda no Instagram ou no Facebook, que siga a gente no Instagram, no Facebook e aqui se inscreve no canal no YouTube, que isso vai ajudar bastante, vai contribuir muito para que a gente possa estar levando cada vez mais informação a respeito de planejamento financeiro, a respeito de educação financeira, para que a gente possa estar contribuindo com mais educação financeira para a população brasileira. Tá ok? Fica aqui o meu agradecimento já para quem está assistindo esse vídeo, espero que tenham gostado. E é isso. Uma boa semana para todo mundo. Vamos lá.